Rapaziada, começando aqui mais um vídeo do Boteco Esporte Clube. Mano, hoje de novo aqui com essa formação do vídeo passado, que no caso é o vídeo de ontem que vocês viram aí do pós-jogo. Hoje, seguinte, Carlo Ancelotti chegou no Rio. Chegou hoje já, Não, Luiz? vai chegar ainda, né? Vai chegar? Mas para ele já chegou. Pro vídeo já chegou, JP. Sai do vídeo. Já me irritou. Enfim, o Ancelotti chegou no Rio de Janeiro e amanhã já não. É assim, irmão. Chegou, Brasil é o país do trabalho. Chegou, ele já vai. Eita! Porra, Ele caiu. Ele chegou e já vai direto para sair da CBF trabalhar. Então, mano, antes de a gente comentar sobre, na nossa opinião, qual vai ser a lista do. Até uma dica, é o famoso copia, só não faz igual, pro Ancelotti. A gente vai falar aqui o bizu para ele saber o que ele tem que fazer. Então, ó, se inscreve aqui no canal. Ó, em tempo real, acabamos de bater 185 inscritos. Vamos ver se até esse vídeo amanhã a gente tá próximo dos 190, 187, 188. E deixa o like aqui no vídeo, se inscreve. Hoje não tem promoção, então a gente tem que fazer tudo, tá? Tem que comentar, se inscrever e dar o like. Instagram do Luiz, segue lá o Luiz. O Murilo, como já foi dito no vídeo passado, foi banido, então não siga ele, nem em becos, em nenhum lugar. E é isso. Rapaziada, é o seguinte. Os jogadores, a gente não vai falar todos, mas por cima aqui. Rafinha, Vini, Marquinhos, Casemiro, Gerson, Ederson, Alisson. Essa aqui é a pré-lista que, em tese, é do Ancelotti, mas a gente sabe que é feita pelos profissionais da CBF, vulgo Juan e Rodrigo Caetano. Não, alguns nomes são do Ancelotti, né? Casemiro, Neymar. Mas eu acho que o Casemiro ele já voltaria de qualquer jeito. Ele já estava bem já. Eu acho que ele iria nessa próxima com o Dorival. Mas enfim, tudo bem. É do Ancelotti. Então, começando, a gente tem aqui, como a gente não gosta de trabalhar, né? Inspirado no senhor Luan, a gente pegou um trabalho pronto do GE e iremos apresentar aqui para começar falar dos goleiros. Murilo, quais seriam seus 3 goleiros? Só um detalhe, a gente estava comentando aqui no off sobre a questão dos jogadores. Aqui já está mais ou menos definido, ó, de 5 a 6, no ataque de 5 a 6 também, então ele já deixa a lista mais ou menos no jeito ali, né? Murilo, quais seriam seus 3 goleiros indicados para a seleção? Bom dia. Bom dia, apresentador. Ó, cara, eu vou tentar ser prático. Os goleiros, para mim, Alisson e Ederson é o básico. Acho que não tem muita enrolação. A discussão sempre é o terceiro goleiro. Cara, dos nomes que estão aí, na dúvida eu fico entre 2, mas eu escolheria o Hugo Souza. Acho que fez um bom final de temporada no passado. É um bom goleiro, faz uma boa temporada no Corinthians também. Acho que, para mim, é o nome que mais merece ir para lá só para viajar mesmo com a seleção, porque jogar ele não vai. Então, eu acho que a questão dos goleiros, tipo assim, você tem que ter 2, digamos, né, para disputar, e o terceiro pode ser um cara, uma aposta, assim, né, tem seleções que fazem isso, mais jovem. Quem tu convocaria, Luiz? Tu concorda com a opinião do Murilo, de ser os 2 mais o Hugo, ou você mudaria alguém aí? Eu iria de Lucas Perry. Porque eu prefiro. Saudade, filho. Alisson é O Perry só não pode jogar jogo importante que... Aqui, ó, os bracinhos dele. Ó. O problema é que todo jogo agora da seleção vai ganhar uma importância danada. Né? Então, o cara é titular do Lyon. Tipo, eu sempre gostei dele, sempre fez milagre. Eu acho ele mais goleiro que o Hugo. Cara, mas ele fede a fracasso, tem hora impressionante. Esse é o problema. Chama gol. Aí é gosto. Cada um tem seu 2023 que você merece. JP, você concorda com os 2, Ederson e Alisson? E se não, você acha que o Rossi deveria ser convocado? E qual seria o seu terceiro goleiro? Bom dia. Bom dia. O goleiro Bruno também, uma boa. Cara, não ironicamente, se o Rossi tivesse convocado para a seleção argentina, eu acho que caberia uma ligação à parte da zoeira, pelo amor de Deus. Né? Com alguns apresentadores que ganham para isso pediram, alguns jogadores que não são brasileiros. Eu acho que é meio incontestável chamar o Alisson e o Ederson, acho que nem deveria esse debate. E eu acho que eu iria de Hugo. De Hugo Souza? Eu acho que mais coerente chamar o Hugo do que o Perry. Cara, não que a minha opinião vale alguma coisa, mas que já acho que o Hugo... tu vota também. Tem não vale... Cara, é porque eu acho que, tipo assim, desses 3 aqui, o Hugo, o Perry e... O Everton, acho bom goleiro, mas pela questão da idade dele, eu acho que é melhor botar um cara mais jovem ali, até porque é até sacanagem com o cara chamava ser terceiro goleiro, né? O Bento é um bom goleiro, só que a gente não tem muito managem dele que tá no Al Nassr. Se escondeu na Arábia? Cara, pô, eu vou já botar o Hugo aqui, mas o meu voto seria o Bento.
porque eu acho o Bento bom goleiro. O Hugo, o Perry foi o que o Murilo comentou, eu acho que ele é um cara que chama fracasso. Sim, E eu acho, só eu, pra terminar, assim, JP, eu acho o Hugo, ele acho muito afobado pra seleção. Acho ele eu muito acho que desesperado. dos três, eu acho que o Bento ele é o mais completo. Só que eu acho que ele joga numa liga pior. Não, eu acho o Perry o mais completo, só que o Perry tem esse Porque, bagulho. assim, eu acho o Bento tem, o que o Hugo tem de falha, o Bento não tem, que é o jogo com os pés. Eu acho que o Bento melhor. E eu acho que o Bento não é um goleiro de espalhar faltas igual o Perry. Cara, pior que o É. Bento tem algumas falhas com o pé, sim, lá no Nasser na temporada, né? Sim, Tem uns mas lances. É que o Hugo é marcado Mas o por Hugo isso. tem outros problemas, cara. O Hugo é um goleiro muito alto que não sabe sair do gol. Eu acho isso bizarro. Também tem essa também, né? Zero domínio de área tem o Hugo, mas pelo retrospecto recente eu vou de Hugo. Vai ficar o Hugo então, apesar de eu achar ele um pouquinho desesperado. Laterais, Luiz, quem você escolheria aí? Lembrando que a gente tem bastante opção aqui, então deu pra você Cara, ver um pouquinho. 2 esquerdos, 2 direitos, Luiz. tá, eu iria de Wanderson, Caio Henrique e Carlos Augusto. Só 3. Não, a gente vai fazer 4, né? Tem que ter. Pode ser de 2 a 4. Eu acho que vai ficar 4 porque não Vocês vão ter escolher 4 também, ou JP e Murilo? 4, então eu vou de Wesley para completar, vai. E tu, JP? Quem tu iria aí desses 4 pra cá? Wesley. Pô, é que é foda botar no Wanderson, cara. Eu não confio muito no Wanderson, não. Caio Henrique, obviamente. É que, assim, eu vi uma galera que montou esse do GE botando o Alexandro pra ser um lateral experiente. Eu acho que eu não entraria com ele, eu entraria com o Carlos Augusto. Isso aí, também. Poxa. O E tu, outro Murilo? o outro vocês lateral estão direito que pega também, né? Porque, porra, vai ter Tem que ser o o Anderson. Anderson e tem o Dodô. O Dodô, o Vai problema é ser, que ele é muito baixinho. Ele é muito baixinho. vai ter que ser Cara, o Wanderson. Vai ter que ser o Wanderson. E tu, Murilo, você fecha também com isso aí? Wesley, Wanderson, Carlos Augusto e Caio Henrique? Fecha. Eu acho que, cara, as opções são essas, é o que a gente tem. são poucas. Eu acho que, assim, o Carlos Augusto a gente valoriza muito pouco, cara, na Sim, seleção. eu acho que ele é o nome mais injustiçado da lista. Não, e outra. O único jogo que o Carlos Augusto foi titular pela seleção foi contra a Argentina no Maracanã. Então o cara já pegou uma bomba direto, sabe? Exatamente. O problema de ótimo reserva ter na essa Inter de formação é que o Carlos Augusto, né, ele é um pouquinho mais defensivo e os dois laterais são muito. Assim, eu acho desses aqui de lateral esquerdo, eu acho. É que o Carlos Augusto, enfim, eu acho o Telles o melhor, só que a fase do Telles não é tão boa. Ele tá bem, mas ele. Enfim, tava até perdendo a vaga com o Cuiabano, mas ele não vem numa. Assim como o Botafogo não vem numa temporada muito boa, mas eu acho o Telles aqui. O Telles e o Alexandre, pra mim, são os dois melhores aqui. O Alexandre, aquele papo, né? Tava na Juventus, ninguém tava sendo reserva, ninguém falava. Aí vem pro Brasil, destrói em todo jogo, porque o cara é muito acima e já é, né, mirado de novo. Mas eu acho que esses aqui fecham. Outra coisa que eu faria um ponto é que eu acho que deveria ter um lateral direito reserva, talvez um pouco mais defensivo, mas enfim. Murilo, zagueiros, quem você colocaria aí? Cara, olha, difícil também. A situação tá muito complicada, mas pela temporada, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo e Alexandro. Essa seleção do Lille é bom. Luiz, quem você colocaria de zagueiro aí? Cara, como o Murilo falou, a gente tá sem o Breno e o Magalhães machucados, né? Então E o seria Militão. o. E o E Militão, o que é Militão. titular do Ancelotti. Então, para mim, seria o. Então, eu escalaria o Militão de lateral direito titular. Mas o meu time teria os zagueiros Léo Ortiz. Cara, não gosto do Marquinhos, mas Marquinhos, o Murilo do Tottenham e o Alexandre. E você, o JP? Fecha também. O Alexandro, grata surpresa, né? Na lista. Eu acho ele bom zagueiro também. É que, assim, tem que ver como é que vai funcionar o Murilo agora, né? Porque não vejo Mas eu jogos. acho que não tem muito nenhum fugir. O Danilo já não dá mais na seleção reserva do Flamengo. Então, é porque, tipo assim, querendo ou não, o Danilo viria para a seleção uma função que de fato ele vai fazer agora, né? Que ele faz desde uns 2 anos. Tá, tem mais. Acho desde a época da Copa de 22 já. E o Fabrício Bruno, né, também não dá por enquanto. E o Beraldo eu acho Muito novo pra novo. seleção Muito ainda. novo e ele é reserva, né, no PSG. Cara, eu acho assim, uma O seleção Murilo igual a caiu seleção também, né, o brasileira. Murilo, de fase.
O Murilo Tá com o melhor. Murilo. Perdão. O Murilo foi mal contra a Argentina, né? Mas ainda assim ele é um cara que tem que estar porque ele tá sendo cobiçado Chelsea, acho que até Real Madrid na parada e tal. É um jogador muito promissor. E o Alexandre é esquerdo também, né? Então, 2 zagueiros de cada pé aí. Não, cara, é a grande questão. O Murilo ele pega no mesmo ponto do Carlos Augusto. Foram dois caras que tiveram a oportunidade de titular contra a Argentina, que é a melhor seleção do mundo hoje, talvez em organização. Então, assim, tu vai entrar Roubado. numa bomba dessa, sabe? É Roubado. complicado. Eu nem achei o Carlos Augusto. Você tá falando do jogo de 23, né? Que a gente perde 1x0 no Maracanã. Uhum. Gol do Otamendi. Eu nem achei ele mal assim, não, mas também não demonstrou nada. O Murilo nesse último jogo foi muito confuso. Mas aí também enfim, já é Eu aquela acho que o que bagunça, né? prejudicou mais o Murilo foi jogar no lado do lateral que ele tava, que era o Arana. E, pô, o Arana foi uma avenida completa naquele jogo. O Arana também já não dá mais na seleção. Luiz, meio-campista, a gente tem aqui o Neymar. A gente pode abrir até esse parênteses antes de a gente falar dos meias. Vocês, claro, a gente não vai entrar no mérito se o Neymar tem que ou não, evidentemente, não vai perder tempo com isso. Mas vocês levariam o Neymar já nessa agora? Ou vocês esperam a próxima para ver a condição física dele? Nessa agora. Nessa Dá pra agora, perder Murilo? tempo, não. Perder tempo não. Cara, eu sinceramente não levava o Neymar agora. E tu, JP? Eu não tenho certeza do que eu vou falar aqui, mas eu acho que pro grupo, eu acho que é importante ele estar lá, pela liderança que ele tem. Então, Porque, eu concordo. querendo ou não, ele é o capitão do time, da seleção. Ele é o capitão, ele é o melhor jogador, ele é a referência para a maioria de quem está lá. Então, o eu acho que problema o peso de levar o Neymar. o peso de estar na lista é diferente. Os jogos são quando? Daqui a 2 semanas. Ele teve o jogo de hoje, tem mais 2 antes de. Então deve acabar a rodada semana que vem, porque a semana que vem deve ter rodada, depois vai ser data FIFA. Então, ele vai ter mais 2 jogos e depois a data FIFA. Assim, o único problema de ter o Neymar no banco é que, tipo assim, é bom pro grupo, só que ao mesmo tempo bota uma pressão muito grande nos caras que estão dentro de campo, entendeu? E até no treinador, tipo assim, pô, o Brasil pra gente vai jogar mal. É contra quem? Alguém sabe o primeiro jogo? É contra o Paraguai? Equador. Equador. Não são nenhum no jogo. Morro. É contra o Equador no Morro, sim. É no alto, é. Não são nenhum jogo, né, tipo, dificílimo. Só que eu acho que o Neymar no banco é aquilo. Ele pode dar um apoio, só que ele pode. Pô, Felipe, desculpa. Pressionar. É difícil sim, mano. O time do Equador é bom, já. O time do Equador é bom. Não, sim, mas não é uma roubada também. O Neymar entrou, pô, contra o Equador. Se fosse contra a Argentina, Uruguai, fora, eu acho que poderia ser. Até a Colômbia poderia ser. Pô, talvez não. Mas é isso, pode ser que pressione os caras lá da. Tipo assim, pô, mano, o Neymar tá no banco, a gente não pode errar e tal. Não sei. Eu acho que. Não tem isso, não, cara. Os caras jogam na Europa, porra. Que isso? Mas esses caras é tudo sem personalidade, Luiz. Esses caras da seleção que tá aí, tirando, né, o Casemiro, enfim, os medalhões, esses caras sentem muito jogar na seleção. Pô, o Bruno Guimarães sente. Até os medalhões, o Vini Júnior na seleção não rende. Pode ser que com o Neymar agora jogando. E com o Ancelotti também, né? Não é nem só com o Neymar, com o Ancelotti também. Porque o Neymar e o Vini, eles praticamente não jogam juntos pela seleção. Naquele jogo que o Neymar joga contra a Bolívia, o Vini estava machucado. Contra o Uruguai, ele se lesiona, o Vini também não joga, ele tá machucado. Eles jogam na Copa e ainda assim o Vini ele virou titular do nada. O time base daquela Copa não era com ele, era com o Paquetá na esquerda. Então, ele virou titular no Brasil e Chile. Ele pode dar uma. Foi o último jogo do Brasil no Brasil, né? Mas enfim, eu vou botar o Neymar porque acho que o Luiz falou, a seleção precisa ganhar. Eu acho que se o Ancelotti ele não ganha esses 2 jogos, ou pelo menos um, dá aquela, pô, será que era isso tudo mesmo? Então acho que é bom levar ele. Mas também quem acha que não tem que levar parte física, mas acho que tem que ser reserva, tá? Iniciando, enfim, já botar titular, acho que não. Já. Luiz, aqui a gente pode entrar em consenso, Casemiro tem que estar, né? Voltou a jogar bastante bola. Posso falar os meus? Fala, pode falar. Você já bota o Casemiro, né? Boto. Os meus seriam Casemiro, André. Andrei Santos, Ederson, Andréas Pereira. Ô Luiz, só rapidinho, vamos fechar por volante, meia e meia-atacante, pra gente não se perder? Então, todos Casemiro concordam que é o Casemiro e André ou tem alguma contestação? Não. Eu acho que eu colocaria o Bruno como reserva do Casemiro, só que eu acho que ele vai jogar titular. Porque não acho que ele vai ser segundo volante. É a característica eu convocaria o Bruno. Não convocaria? Eu acho que
Pô, eu prefiro o Bruno Guimarães mais recuado, porque ele, como 8, não tá rendendo na seleção. Mas de 5 ele não tem pegada, cara. Ele não tem pegada nenhuma pra marcar, cara. É que o André. Mas se você levar isso em consideração, acho que o único que tem pegada de volante mesmo é o Casemiro. E o André Casemiro. não tem? É que o André, eu acho que O André é um 5 diferente do Casemiro, por exemplo. eu acho ele um pouco baixo. Eu acho que o André é um pouco baixo para primeiro volante. Acho que fisicamente o André não se impõe tanto, cara. Infelizmente. Você tem um cara grandão de abertura de meio campo. Mas enfim. Porque, tipo assim, volante que o Brasil tem é o Casemiro, só. Eu sou tem tamanho, força. Do André, mano. Mas vamos com o André para ser reserva ali, o que tem por enquanto. O João Gomes, enfim. Eu acho o mesmo perfil do André, só que eu acho que o André é um pouco mais provável. Pode falar, o que o Brasil rival também de volante é loucura, hein? Porra. É, muito volante. Segundo homem, vamos lá. Bruno Guimarães. A gente tem aqui. Não, ou melhor, vamos botar o Ederson como 5? O Ederson é 5, né? Ou não? O Ederson é mais de 8, né? Ele é um cara que avança 8? bastante. O 5 da Atalanta é o De Roon, né? Holandês. Ele sobe mais um pouco. Eu acho ele bom, enfim. Acho que ele poderia ter. Acho que o Ancelotti poderia testar ele de 5 pela estatura dele, mas enfim, pode ser. Bruno Guimarães e Gerson, deve ser o que ele vai chamar, né? O Gerson for também, né? O Gerson o Gerson. O Gerson não vai. Então o quê? Então, Bruno tem que ver Guimarães. amanhã, né? Quer dizer, no caso, quando esse vídeo sair no ar, vai já ter. O Flamengo vai provavelmente ter soltado o boletim médico, mas. Ele vai ser reavaliado. De Bruno Guimarães e Andrei. O que tu acha, Luiz? O meu seria Andrei e Ederson. Também acho. Cara, eu iria de Andrei e Bruno Guimarães. Empate. Então, mas é que tá. Isso aqui é a nossa opinião ou o que a gente acha que vai acontecer? Nossa opinião, né? Nossa opinião. Tá. Então eu vou de Ederson e Andrei também, porque o Bruno Guimarães, pra mim, ou ele tenta ser 5, porque ele é alto, forte, mas também, pra mim, enfim, já deu. Cara, é porque no Newcastle ele também não pega de 5, né? O 5 do Newcastle é o Tonali também. Ele é um cara que faz muito gol. O Bruno Guimarães fez uma boa temporada. Mas acho que na seleção não achou espaço ainda. Ainda não tá afirmado na seleção. E o outro meio atacante, a gente tem aqui o Neymar já, né? Que a gente botou. Meu seria o Andrés Pereira, com certeza, porque todas as vezes. O Andrés Pereira, ele também é um pouquinho mais recuado, não? Ele não é exatamente o Neymar Faria. Todas as vezes que ele foi convocado, ele entregou gol, assistência. No Fulham, ele joga de 10. Ele entrega muito bem o Andrés Pereira, isso é um fato. Vai tomar no cu, rapaz. Enfim. Grande Bitico. Eu odeio o Andrés, o Felipe sabe disso, detesto ele. Mas, tipo assim, na seleção brasileira, além dele entregar e jogar bem, no Fulham ele joga bem de 10, tá ligado? Ele é referência de armação do time. Pra mim, ele tem que ser convocado. Tá ligado? Tem o Paquetá, que tá no, né? Questão das apostas, acho que não é momento de levar ele. O mental dele não tá legal também, do Paquetá, né? Eu não apostaria que o Paquetá fosse nessa lista agora, não. Tem muita aposta no Paquetá. Ele apostaria, talvez. Melhor não apostar no Paquetá por enquanto. E tem o Oscar, que faz aquela função, mas acho que não. Não, mas voltou agora. Uma aposta tem idade, né? Idade. O Oscar não tinha sido cogitado. Eu acho que o Samulino está nessa lista. O Alan Patrick aí, porque joga no Brasileirão. Cara, por que o Samulino está nessa lista? Cara, o Samulino poderia entrar como lateral, né? Então, ele é meia. Ele não é meia, pô. Enfim, então a gente fecha de Neymar e Andrés pra meia? Todo mundo concorda? O Pitico, desgraçado. Agora, atacante, assim, eu acho que, sinceramente, o Neymar poderia até estar um pouco aqui de atacante, mas, enfim. Vamos lá, de atacante. Pra gente não perder tempo aqui, Rafinha vai estar, Vini Júnior vai estar. Rodrigo não tá. Rodrigo não tá, né? Não vai estar. Ancelotti falou já. Rodrigo não tá, mas quem? Tinha que levar o homem, não tem jeito. Puta que pariu. O que o Dorival fez com o Luiz Henrique foi uma covardia esse ano. Covardia. O Antony tem que estar, galera. Pô, tu acha já que tem que tacar o Antony? O que você acha, ô Luiz? Discordo. E tu, Murilo? Pô, cara, eu acho muito legal a recuperação, a retomada de carreira do Antony, mas pra seleção ainda, acho que já é demais. Tem que pôr 4 nomes. Ou a gente tira o meia e bota 5 na frente. Não, são 5 a 6. São 5 a 6. Não, então, mas aqui tá, tem 19 de 23, pô. Então, mas são nomes só para aqui, o resto tá fechado já. Só pode botar o Felipe, ele já botou o Rodrigo. O limite de atletas é 23. Faltam 4. Faltam 4. Então, eu estou falando, ou tira o meia para botar 5 na frente, ou vai com 4 mesmo.
Não, acho que dá para botar Não, cara, ele já pontas botou esquerdas, dois 2 pra frente. pontas direitas Ele e 2 jogou- centroavantes. Ele já botou o Rafinha e o Vini, faltam 4 é atacantes. verdade. Quem vocês acham aí que vai entrar? O Pedro ainda não tá Eu reserva, acho né? que ele vai ter que ir, né, galera? Com o coração. Aqui, o homem. Tem que ir. Ah, calma aí. Aí não. Tá jogando bem. Tá jogando Cara, bem. os meus seriam Rafinha, Vini, Martinelli, O Richard. Martinelli tá bem, né? Fez gol no Real Madrid. É que o Martinelli ele é o famoso ponta silencioso, né? Ele não é um cara de muito destaque, só que, enfim, é um bom jogador. Pô, correção, né? Ele vai estar na lista, né? O Richarlison provavelmente deve estar na lista. Deve Sim, ser. só que a gente tá falando aqui da nossa opinião e não do. Não, sim, né? mas é que, tipo assim, eu acho que aí Sim, tem que ter vai um pouco de tá. diferença do Richarlison estar aí, né? Pra mim, o Mas quem- Richarlison tem que ir. Tem que ir. Para mim Não também, sei para mim se também. ir, mas ele vai estar. Ó, e como ele tá falando nossa opinião, vamos botar o Rodrigo então, mesmo que ele não vá por outras questões, mas, né, como enfim, digamos o O cenário mundo ideal. ideal, o Rodrigo tá aí. Mas como a Então, convocação no é para real. amanhã, como a gente acha que vai acontecer para amanhã, o Rodrigo não tem que estar. Não, vamos Faltam- botar pra amanhã. Vamos botar pra amanhã. Sem o amanhã? Rodrigo. É, Sem o pra Rodrigo. amanhã. Então quem vai entrar? Vai botar o Estevão? Ó, o meu é Rafinha, Vini, Martinelli, Richarlison, Savinho e Matheus Cunha. Concorda, Murilo? Concordo. Acho que são os nomes os melhores que temos disponíveis. Eu não sou muito fã do Savinho, não, mas Eu enfim. também não sou fã do Savio, não, mas. Eu acho que o Savinho é aquele ponta bem repetitivo, né, cara? Mas a temporada dele é boa para uma temporada. Ele parece muito como característica do jogador. Rússia, O Denilson, um ponto que dribla mais do que é mais objetivo. Pô, cara, mas ele tem bastante assistência na temporada. 2 temporadas que ele já vem dando muitas assistências. E ele subiu muito o nível também, né? Ele saiu do Girona pro Manchester City e se adaptou muito bem. Ele já era do City, né? E pra 9 aqui, o Cunha não é exatamente 9, tá? Ele tá jogando acho que até de 10 no Overhampton. Não, ele é 10, né? Ele é 10, esse é o ponto. Eu acho que. Não, mas vem cá, a gente vai botar o quê? Faz errado. A gente vai botar o Cunha e o. Pombo. Mais quem aqui? Cara, eu acho que eu levaria o Igor Jesus nesse cenário aqui. Eu acho que vai ser o Pombo, cara. Não vai ser o Igor, vai ser o Pombo. Não, mas aí que tá. Não sei, É o que a gente acha, não o que vai acontecer. Então, mas eu acho que tá. Pra mim, o Richardson é melhor que o Igor Jesus. Eu gosto do Richardson, mas acho que a última ida dele pra seleção foi muito ruim. Mas enfim, a gente pode fechar aqui então com o Richardson. Eu acho que eu botaria o. Ih, não apareceu aqui. Parabéns! Tem que confirmar o animal. Tá, tem que confirmar. Não errei, não. Enfim, eu acho que eu colocaria o Luiz Henrique mais como um. Pô, tu jogou bem quando tava na seleção no passado, então o Dorival nos concursos seria justo aqui, mas enfim. Essa aqui é a nossa seleção e agora é o seguinte. A gente vai escalar rapidinho aqui o time titular. Goleiro, a gente concorda que é o Alisson os 3? Porra. 4. Então, Você também vota. o que tu acha, Murilo? Não, Alisson, pô, não tem dúvida. Alisson, né? Pô, Alisson ontem, hoje e amanhã, porra. Tá de sacanagem. Vamos fazer por dupla de zaga, tá? Os 2 zagueiros, quem seria o JP teu? Marquinhos, provavelmente. Aí, caralho, foda. Alexandro, Ale Ortiz e Murilo. Murilo? Eu vou de Marquinhos e Murilo, pra antecipar. Eu acho que. Acho que seria mais coerente botar o Murilo. E tu, JP, Luiz? Cara, então, eu falaria o Léo Ortiz, mas todas as vezes que ele jogou na altitude pelo Flamengo deu merda. Então é Marquinhos e Murilo também. Concorda, Murilo? Cara, eu vou falar que assim, eu iria de Léo Ortiz e Marquinhos. Assim, eu acho que o ideal para a saída do jogo seria com o Léo Ortiz, mas. Na altitude ele não se dá bem, infelizmente. Mas eu acho que ele vai querer ter um canhoto e um destro, né? Eu também acho, mas assim, minha opinião, eu acho que assim, o Léo Ortiz tá uma saída de bola para mim, em qualquer time seria indispensável, cara. Ele é muito craque. É que, tipo assim, o Ancelotti também tá acostumado a improvisar, né? Porque o que ele teve de zagueiro não Só tá acostumado, né? Só tá. Laterais direita, JP. Lateral direita e esquerda. Quem você colocaria aí? Lembrando que os laterais são Wanderson, Wesley. Na esquerda Henrique, Carlos Henrique e Carlos Augusto. Tamo fodido. Eu iria de Wanderson e Carlos Augusto. Eu acho que eu colocaria o Carlos Augusto. Pra segurar um pouco mais. E colocaria o Wesley.
Concorda? Eu botaria um exemplo, tipo assim, você tem um lateral mais defensivo e um lateral mais ofensivo. Você concorda, Murilo? Ou você botaria o Wanderson e o Caio Henrique? Pela Cara, sincronia assim, depende. É porque eu já tô meio que idealizado o time inteiro. Então, com a escolha de volante que eu vou ter, eu coloco Caio Henrique e Wanderson. Sim. Meu volante desce para ser um terceiro zagueiro e eu Isso. vou subindo com os laterais. Até porque, cara, assim, eu acho que se o Brasil, no Brasil, não for ofensivo, vai dar muita dor de cabeça para o Ancelotti já nos primeiros jogos. Eu concordo, Luiz? eu concordo com quase tudo que o Murilo falou. Eu também saída de 3 com volante, mas eu só troco o lateral esquerdo. Eu vou de Carlos Augusto e Wanderson. Então, eu vou também de Carlos Augusto e eu gosto da ideia o Botafogo tá até jogando assim um pouco com o Gregor recuado. Acho que o Gregor é o nome que poderia estar como esse 5 reserva do Casemiro. Acho que é mais perfil do que o André nesse quesito, né? Acho que o André é mais jogador, mas enfim, mais perfil de volantão. O único problema que eu acho disso de recuar, Murilo, é que o Casemiro, quando jogou, quando mudou um pouco do que ele faz com o Diniz, ele não foi bem, lá em 2023. Que ele tem que, enfim, o jogo do Diniz e tal, ele não se firma, ele joga mal pela seleção. O Marcelo falou isso, quando muda muito a característica do Casemiro, ele se perde. Ele desceu para jogar como zagueiro, não rendeu, então eu acho que o mundo ideal é Caio Henrique e Wanderson, até pela sincronia, só que eu acho que teria que ser o Carlos Augusto para segurar mesmo. Para mim, o Wanderson e o Wesley, eu acho que é muito parecido a característica de lateral no fundo. Pelo menos o que eu lembro. O Wanderson é mais físico. No Grêmio, né? O Wanderson é mais o Wesley deu uma queda de produção, né? No bizarro. Ele caiu muito. É que assim, é muito parecido os dois para mim. Tanto o Wanderson e o Wesley por característica, mas pelo que eu lembro do Wanderson no Grêmio, tá? E o Caio Henrique é um lateral muito técnico. Para mim, ele... assim, olha, não é pesado cogitar, não. Óbvio que não vai acontecer, numa realidade que a gente convocou 2 laterais esquerdos, 2 direitos. Mas o Wanderson pegou na lateral esquerda por boa parte da temporada no Mônaco. Assim, que o problema do Caio Henrique é muita lesão, né? Ele tem muitas lesões. Assim, a gente fez de uma forma que convocou 2-2. Mas se não convocar 2-2, né? Vem acontecendo, quem sabe. Ele quando ia com o Diniz e lesionou. Aí aqui no meio a gente abre com o Casemiro, né? Isso a gente não vai nem debater, acho que todo mundo concorda. A gente falou que antes o Luiz e o Murilo acho que eles vão jogar no Losango. Então, como eles acompanham mais futebol europeu aqui do que o JP, a gente vai aqui pela opinião deles. Murilo, nesses dois abertos aqui, esses meias, é um pouquinho do esquema do Brasil em 2018, né? Como é que você colocaria aqui? Lembrando que a gente tem, se der pra gente voltar aqui, os nossos volantes camisas 8 são Ederson e Andrei Santos. Como é que você escalaria isso, Murilo? Cara, eu vou te falar. Inicialmente, é porque aí a gente tem que pensar no Neymar com condições perfeitas de jogo. Inicialmente, eu colocaria os dois, Andrei Santos e o Ederson, e esse último jogador do Losango sendo o Neymar. Para o Neymar poder circular a vida inteira sem ou até no mundo ideal botar o Andrés mais um pouquinho recuado com o Neymar, porque teria que ter 2 laterais mais para mas eu acho que o Andrés não funciona com ele mais recuado. Ele tem que ser. Será? Ele tem que ser de meio armador. A gente, assim, como torcedor do Flamengo, como todo Flamengo entende isso, ele jogando segundo volante não é adequado. Aqui a gente vai ter que entrar com Ederson e. Agora que eu percebi, a gente vai ter que necessariamente entrar com Ederson e com o Andrei, porque são 2 meias, né? Então não tem como a gente fugir muito. O André é volante. Informação a ponto de pegar e botar Andrei Santos e você obrigatoriamente colocar um meio atacante. Entendeu? Só que aí você também vai ter que colocar um centroavante lá na frente. E hoje, com as opções que tem, eu não confio muito em pôr um centroavante. Por exemplo, esse meia do Losango, vocês confiariam mais sendo o Matheus Cunha ou o Andrés Pereira? O Andrés. Sem o Neymar? Porque nesse esquema com 2 aqui na frente, o Cunha não precisa ser um 9 de ofício, entendeu? Rapaziada, eu só discordo. Ou melhor, a gente pode colocar o Rafinha, não? De 10 aqui por enquanto. Ô, Felipe, eu só discordo de uma parada, cara. Eu acho que não necessariamente esse losango ele é parado. Não necessariamente o Neymar vai ficar só de 10, tá ligado? Às vezes ele vai abrir e o Rafinha vai vir fazer esse 10, que nem ele faz no Barcelona, que ele troca de posição com o Dani Olmo, tá ligado? Então, não, eu concordo, mas a gente vai já colocar o... Isso que eu ia perguntar agora pra vocês três.
a gente já trata do princípio que o Neymar é titular ou a gente vai fazer a escalação do próximo jogo? Acho que já com o Neymar, né? Acho que já com o No mundo Neymar, já. ideal. Então já É. vou colocar aqui. Neymar, Rafinha e Vini. Fechou, acho que é Neymar Vini, né? E aqui na frente também. Eu não sei se o Vini A- funciona com esse esquema com 2 atacantes só. Ué, foi campeão da Champions assim. Não, sim, mas tinha uma referência de alguém no Não meio. tinha. Era o Não, o Bellingham. Bellingham não pegava. Não, mas ele, É o cara que abriu circula. espaço pro Vini É o entrar. cara que muito circula. bem. Não, sim, mas é que assim, eu acho que o Vini precisa dessa referência na frente pra ter uma noção a mais, tá ligado? Cara, eu acho que não precisa. Eu acho que a melhor versão do Vini foi sem referência. Eu não entendi nada, porque os dois falaram juntos. Eu também não entendi. Eu acho que a melhor versão do Vini é sem referência. Eu também acho. Porque quando o Bellingham saía, você dava espaço para o Vini até infiltrar por dentro, fazer o facão. Então, e o Rafinha também, porque são jogadores que jogam com o pé trocado. Esse cara que seria o Neymar, né, para entrar. Se você for ver, muitos dos principais momentos do Rafinha no Barça é quando o Ferran Torres está em campo, abrindo espaço para ele entrar pelo meio. Tá ligado? Eu acho que vai dar muito certo. O Rafinha, ele joga da esquerda por dentro, né? Mas joga em todas. Rafinha o Rafinha no Barcelona circula muito. Circula. Tanto que eu não, se você falar, o Rafinha é ponta esquerda, eu discordo completamente. Não, ponta esquerda não é não. Por mais que ele é ponta esquerda no time um pouquinho tá lá, né? defendendo mais, né? O time defendendo um pouquinho mais, ele fica aberto pela esquerda, mas aí os lances dele de gol, de ataque é sempre saindo da esquerda por dentro e tal. Então, ó, o time ficou esse aqui. A única coisa desse time que me deixa meio... são esses dois meias aqui. Mas também, as opções foram dadas, eu acho que eu testaria o Andrés vindo um pouquinho mais de trás, podendo fazer uma dupla aqui um pouquinho mais na frente, mas enfim, isso aqui dá pra gente, né, ver como é que vai ser. Eu acho que o Ancelotti ele não vai com 2 meias assim, e se for esse cara que vai ser o Bruno e o Andrei, provavelmente, o Andrei fez uma temporada muito boa na Europa, mas é isso, rapaziada, eu acho que deu pra gente esboçar um pouquinho aqui do que vai ser a seleção dos próximos dois jogos, é torcer pra dar certo, que o Neymar finalmente não tenha mais lesão, né, ou que se tiver, não perca os jogos da seleção, principalmente, que precisa ter uma identidade para a Copa. E é isso. Alguma declaração final, Murilo? Cara, a única coisa ali, eu gostei da escalação, acho que a gente conseguiu dentro do mundo ideal montar bem. Só explicar a minha preferência pelo Caio Henrique. Eu acho que o Carlos Augusto é um lateral que ataca muito aberto. E eu acho que o Vinícius precisa muito desse corredor. O Caio Henrique, como ele é originalmente meia, ele vem muito por dentro. Então ele ajudaria mais a construir no meio campo e daria esse corredor para o Vini, que eu acho que é fundamental. Mas eu acho que mesmo com o Carlos Augusto é uma escalação muito boa, que contra equipes como o Paraguai e Equador tem que imperar. Ele lembra muito o Marcelo como característica de lateral que constrói por dentro. Sim, tanto que o Caio Henrique é um cara formado, né, pelo Diniz no Fluminense para ser esse lateral que joga por dentro, ajudando a construção. Para o esquema da seleção, o Caio Henrique seria melhor mesmo. Eu concordo, mas o momento do Carlos Augusto é fantástico. A temporada. Carlos Augusto. Eu acho que todo mundo aqui concorda que o Caio Henrique deveria ser o titular no mundo ideal, só que por momento, até por ser um cara que defende bem. Quer dizer, ele disputa a posição que provavelmente é o melhor lateral esquerdo da temporada, né? Que é o Di Marco. Só uma rapidinha aqui, Felipe. Vocês acham. Perguntinha aqui para todos. Vocês acham o Bruno Guimarães superestimado? Sim. Sim. Tô na live certa, tamo junto. Eu acho que, cara, o Bruno Guimarães, ele é o brasileiro que pegou o selo de jogador do futebol inglês. Outra, agora eu vou defender aqui. Fred foi muito injustiçado na Copa de 2022, pediu um Bruno Guimarães e tá aí o resultado. Passou 3 anos, um ciclo inteiro, Bruno Guimarães não se firmou. Ou seja, volta Fred para a seleção brasileira. Esse que aquele final do Bruno Guimarães nas eliminatórias foi bom, tá ligado? Para 22. Tem o jogo que o Brasil faz contra a Bolívia lá, que o Brasil faz contra a Bolívia. O Guimarães é muita perna, a verdade é essa. Cara, o problema é que todo mundo que sai do banco aparece muito bem, vira titular da seleção e vira uma merda. É isso, rapaziada. Agradecer aqui ao Murilo pela participação. Veio aqui para falar um pouquinho do Fluminense agora da seleção brasileira. O Luiz. E vamos ver. Amanhã, alguém sabe o horário da convocação? 3 horas. 3 horas da tarde, horário de Brasília. Então, 3 horas vai ter aí a convocação da seleção. Vamos torcer pro Ancelotti não viajar muito. E é isso, ver se a seleção dá uma engrenada aí, porque o Brasil não pode fazer feio na Copa. JP, alguma declaração final ou não? Não. Então, tchau.
Ah, tá vendo? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Segue a gente no Instagram e no YouTube aqui. Valeu.